Josué, capítulo 6, verso 7. E disse ao povo, Josué disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe na frente ou adiante da arca do Senhor. Josué disse ao povo: passem, vamos, avante, para frente. Jericó está lá para tomar posse, para ter a vitória, para acontecer em nossas vidas o que o Senhor preparou para nós. Precisamos passar, ir à frente. Então nós estamos meditando nesse tema todo o mês de setembro, avante igreja, porque é tempo de avançar, como diz a nossa campanha de missões nacionais. Portanto, na semana passada nós vimos o texto de Êxodo, onde Moisés está frente ao mar, atrás o exército do Egito vindo atrás deles, e eles ficam ali encurralados, e Moisés clama a Deus, e Deus fala: por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, anda para frente, mas na frente tem um mar, avante. E aqui é mais ou menos a mesma situação. Eles atravessam o Jordão. Você lendo o livro de Josué, a partir do primeiro capítulo, Deus chama Josué e diz: Moisés morreu. Ah, mas eu gostava tanto dele, ele morreu. Às vezes é difícil, né, Magela? Entender que algumas coisas passam, que algumas pessoas morrem e que precisam ser enterradas. Senão Josué não é líder. Imagina se o povo: mas eu queria o Moisés. Mas o Moisés é que era bom. Mas o Moisés é que é o de Deus. Mas Moisés, leia aí o capítulo 1. Moisés, o meu servo, é morto. Aí Josué: e agora, Deus? Agora é com você. Vamos para frente. Avante. Está tudo no seu nome, está contigo, bora. Mas o que eu faço? Medita no livro dessa lei. Não se aparta dela, de dia e de noite. E garra comigo, e nós estamos juntos. E do mesmo jeito que eu fui com Moisés, diz o Senhor a Josué: eu serei contigo. Onde você botar o seu pé, eu vou abençoar. Onde você andar, eu vou estar com você. E se eu der uma ordem, pode cumprir, porque eu vou fazer acontecer o que eu planejei para o meu povo. Eu prometi essa terra para o Abraão, há 500 anos atrás. E agora vocês estão aí, prestes a tomar posse. Será que eu sou homem para mentir, ou filho do homem para me arrepender? Eu prometi para Abraão que eu daria a terra, então pode ir, que a terra é de vocês. Senhor, mas tem um monte de dificuldades. Vai, vem, vai, para frente, vamos, está lá. E aí o povo vai, atravessa o mar, 40 anos no deserto, Moisés morre, aí eles atravessam o Jordão, santificam, faz tudo o que Deus ordena, seguem todas as orientações, atravessam o Jordão a pés enxutos, Deus mostrando: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu sou com Josué. O povo que saiu do Egito passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Vocês também passaram a pés enxutos pelo Rio Jordão. Eles pegam 12 pedras, faz ali um memorial, relembrando as 12 tribos de Israel, cantam louvores, adoram a Deus e aguardam de Deus a direção. Quando então Deus aparece a Josué, logo após eles terem celebrado a festa da Páscoa, chama o Josué e fala: agora pronto, vocês já estão de frente para a cidade. É só chegar e conquistar.
O povo não sabe lutar, o povo não sabe pegar em arma. Como é que vai derrubar uma muralha daquela? Então Josué fica aguardando a direção de Deus. Porque a cidade de Jericó, gente, era uma cidade muito grande, muito importante e muito fortificada. A cidade de Jericó, que é conhecida na Bíblia como a cidade das palmeiras, e esse nome, Yeruihó, não sei como é que pronuncia, uns falam de um jeito, outros falam de outro, mas esse nome que nós transliteramos e pronunciamos, Jericó, significa lugar perfumado. É a mesma ideia do Yerushalayim, o lugar da paz, Yeruihó, o lugar do perfume, ou lugar perfumado. Outros hebraístas vão dizer que pode ser que o nome Yeruhó seja da raiz da palavra Yarie, ou Yera, que é a palavra lua no hebraico. Então, pode ser a cidade da lua, o lugar da lua. Não sabemos ao certo, é um nome muito antigo. Talvez você não saiba, mas Jericó é uma das cidades, se não é a cidade mais antiga do mundo. Arqueólogos dizem que a cidade de Jericó existe e é habitada por seres humanos desde os tempos neolíticos. Você sabe quando foi o tempo neolítico? Mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo. Nos tempos neolíticos, dizem os arqueólogos, já tinha gente morando em Jericó. E você vai hoje lá na Palestina, a cidade de Jericó está lá até hoje. 4.500 com 2016, faz as contas. Tem 6.000 anos essa cidade. Cidade de Vila Velha tem quantos anos? Quantos anos? Ê, Vila Velense, hein? Aí manja da cidade. Quantos anos tem Vila Velha? Hã? 450? É isso mesmo? Oi, Fernanda, fala. 470? 470 anos. É uma cidade bem antiga. O convento, temos aqui alguns pontos turísticos, históricos. O Brasil, meu irmão, o Brasil tem 500 e poucos anos, né? 516. A cidade de Vila Velha, 480, olha só. Próximo de 500 anos. Então, os portugueses chegaram ali na Bahia, né? E logo depois da Bahia, o porto que tinha era aqui, né? E aí foram chegando de lá para cá, foram descendo para o Rio de Janeiro e foram conquistando tudo aí. Então, Vila Velha, por isso tem esse nome, a Vila Velha, olha só, tem 480 anos. Jericó tem 6.500 anos. Se essa vila é velha, Jericó é o quê? Então, preste atenção. Jericó é muito antigo. E quanto mais antigo, mais poderoso. Quanto mais antigo, mais fortificado. Quanto mais antigo, mais bem preparado. Porque quanto mais tempo vai passando, mais investimento vai chegando, mais as coisas vão acontecendo, e a estrutura de um lugar vai melhorando com o tempo. Quanto mais tempo passa, mais estrutura acontece. Pelo menos na teoria, essa é a ideia. Então, Jericó, esse nome, que pode significar lugar perfumado ou lugar da lua, que é conhecido como a cidade das palmeiras, é mencionado 70 vezes no Antigo Testamento e cerca de 6 vezes no Novo Testamento. Quase 80 vezes essa cidade é mencionada na Bíblia. É uma cidade muito antiga, que fica ali numa planície, perto do Vale do Jordão, ao pé dos montes de Judá, ali na região de Moabe, mais ou menos, onde habitavam os moabitas, que depois foi entregue, na hora de repartir as tribos, foi entregue aqueles montes para a tribo de Judá, e o pedaço de cá, que Jericó pertence, foi entregue para a tribo de Benjamim. Você sabe que as 10 tribos
do norte, que depois da divisão dos reinos é Israel, as 2 tribos do sul é Judá e Benjamim. Quase na divisa de Judá com Benjamim, ficava ali uma cidade numa planície bonita, perto do Vale do Jordão, chamada Jericó. E era uma cidade muito grande, muito rica, muito poderosa, por isso muito fortificada. A gente imagina, e eu também imaginei durante muito tempo, até estudar, pesquisar e ver que Jericó não tinha um muro em volta, mas 2 muros. Você sabia disso? Por isso que eu estou aqui. As cidades muito poderosas, muito habitadas, com muita riqueza e importância, eram duplamente protegidas no mundo antigo. Então, dizem os arqueólogos, os eruditos, que havia na cidade de Jericó 2 muralhas, com uma distância entre uma e outra. Uma distância aproximadamente de 4 metros. Então, vamos tentar entender. A cidade está aqui. O primeiro muro é chamado de muro interior, que é o muro que dá para divisa com a cidade. Quem está na cidade vê aquele primeiro muro. O muro interior tem 9 metros de altura, 3,60 de espessura ou de largura. Então é 9 metros, 3,60 metros e roda em volta de toda a cidade. Esse é o muro interior. Aí tem um espaço de 4 metros, aí vem o muro exterior, que tem 9 metros de altura também, porém a metade da espessura, 1,80. São 2, porque se passar por um ainda tem outro. E é muito largo. O muro interior tinha 9 metros de altura. Meu irmão, você sabe lá o que é 9 metros de altura? O teto dessa igreja, nossa igreja é bem alta, não tem 9 metros. Eu tenho quase 2 metros. É eu vezes 4,5. Bota mais 3 manu e meio aqui em cima, você vai chegar lá em 9 metros. É alto com força, meu amigo. É alto com força. É aproximadamente um prédio de 3 andares. Então você imagina a mente desse povo. Chegou lá para conquistar. 3 andares de rocha, de pedra, de tijolo, de betume, aquele muro enorme. Aí o povo olha, é muito grande. Será que é muito largo? Só o de fora tem 1,80 m. 1,80 m, olha aqui, ó, é isso, mais ou menos. Olha só, é daqui desse teclado, ó, um passo meu deve ter 1 metro mais ou menos, ou mais, né? Só o pé tem 35 centímetros, então você dá o desconto, mas é mais ou menos aqui, ó, o segundo passo a gente dá quase, né? Então, 1,80 m, olha a largura. Um ser humano adulto deitado, 1,80 m, é um ser humano alto. Esse é só o muro de fora. Aí, 1, 2, 3, 4. Posso ir, Júnior? Posso ir? Então, ó, do teclado até aqui, o muro de fora. 1, 2, 3, 4. Um espaço vazio entre o muro externo e o muro interno, que tinha 3,60. 1, 2, 3,60. Olha só, do teclado até aqui tem muro para passar, para conseguir chegar lá dentro de Jericó. Olha a espessura, daqui lá na parede, ó. É 1,80, mais 3,60, mais 4 de distância. Você fez a conta? Quase 10 metros de largura e 9 de altura. O povo foi lá espiar, você conhece a história. A Raabe, uma meretriz daquela cidade, que morava em cima do muro. O muro interno era tão largo, 3,60 metros, que as pessoas pobres que não tinham condição de morar na cidade, pagar para morar ou de construir uma casa, moravam em cima do muro.
pequenos kitnets feitos em cima do muro, ali moravam mendigos, moravam prostitutas, meretrizes, moravam coxos, aleijados, amaldiçoados, viúvas, mulheres divorciadas, que não tinham condição de sustento, moravam em cima do muro. E o muro era enorme, irmãos. A cidade de Jericó tinha 40 quilômetros quadrados. É 40 quilômetros de muro em volta daquela cidade. Deu para ter noção do tamanho? Deu para ter noção da força, do poder, da proteção? Aí agora chega o povo de Israel, que saiu do Egito escravos, e esse povo que está aqui é o povo que nasceu no deserto, porque aquela geração que saiu do Egito morreu todinha, só ficou Josué e Calebe. Então, cerca, dizem os eruditos, de 2,5 milhões de pessoas que estão aqui para tomar posse e conquistar Jericó, para de Jericó conquistar toda a terra prometida, são cerca de 2,5 milhões de pessoas. Mas é 40 quilômetros de muro, é 9 metros de altura e quase 10 de largura. Como é que invade? Como é que destrói? Como é que conquista? Se esse povo nunca fez uma guerra, nunca pegou em armas e não tem estratégias militares. E vão lutar contra um povo que mora no deserto, que é nômade e que sabe bem proteger suas coisas por causa da pirataria do deserto, o povo nômade que sai de um lugar para o outro e se demole eles roubam. É um povo preparado para ataque. Todo dia eles esperam um ataque do inimigo. Jebuseu, Ferezeu, Eteu, Amorreu, Moabita, Amonita, esse povo não presta não, gente, Filisteu, isso aqui era tudo raça ruim. Eles pegavam e matavam mesmo sem dó. Pegava o coração do cara e fritava e comia com cachaça. E aí, o povo está ali de frente daquele monstro de cidade, de muro, de proteção. E Josué, né? E agora, Deus? Parte para dentro aí, ué. Passa e toma posse. Passar como? Passar como? O senhor não está vendo o tamanho desse muro aqui, não? Então, irmãos, quero chamar a sua atenção que eu acredito nessa história aqui. Você acredita? Eu acredito. E acredito também na Bíblia. Em todas as histórias que a Bíblia conta e em todas as profecias deste livro. De maneira que eu vou só ler com você até o verso 21. Mas no verso 26 tem uma profecia de Josué aí. Leia comigo o verso 26 do capítulo 6 do livro de Josué. Diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. O problema não é a fama. Josué, diz o texto, ficou muito famoso, porque Deus era com ele. O problema não é a fama, o problema é a corrupção do coração, da alma e a idolatria que gira em torno da fama. Mas eu quero que você dê um pulinho um pouquinho para frente e conheça o cumprimento dessa profecia. Josué disse assim, profetizando, fazendo o povo jurar: maldito seja aquele que tentar reconstruir essa cidade. Ela foi destruída para a glória de Deus. Não pode ser reconstruída. Tanto que a Jericó de hoje é reconstruída lá perto, mas não é no mesmo lugar que era antes. Se você continuar lendo a Bíblia, você está em Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Reis 16, no primeiro Reis, né? Que tem 2. Primeiro livro dos Reis,
capítulo 16, no verso 34. Confere comigo no replay. 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Hiel, ou Riel, o betelita, da cidade de Betel, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. O que aconteceu aqui? O Josué chegou lá e profetizou um negócio. Jericó acabou. Foi destruído. Não existe mais. Mas sempre tem gente saudosista, nostálgicos. Ah, vamos construir de novo, era tão legal Jericó. Aí o Josué, se alguém tentar construir de novo o que Deus destruiu para a sua glória, esse alguém será ferido, tomará prejuízo, inclusive pagará com a vida de seus filhos. É a profecia do Josué. Aí os anos se passaram, vieram os juízes, aí vieram os reis, e aí, lá no capítulo 16, o tal do Riel, eu vou reconstruir Jericó, aquela cidade que naquele tempo foi tão bonita, foi tão importante, foi tão fortificada. Jericó, que era a cidade das palmeiras, a cidade da lua, o lugar perfumado. Eu vou trazer de volta aquela história. E pá! Morreu os filhos dele. É destruído para a glória de Deus, precisa ficar destruído para que Deus continue sendo glorificado. Não tente reconstruir o que Deus destruiu. É prejuízo para nós e para as nossas famílias. Portanto, depois dessa introdução, vamos à mensagem. Primeira coisa que eu quero te falar é que nós precisamos avançar como igreja, porque Deus abrirá as portas para nós. Você crê nisso? Precisamos avançar, porque Deus abrirá as portas para nós. Por mais trancadas que estejam, por mais fechadas que estejam, por mais fortificadas que estejam, por mais difícil que seja, avante, igreja, porque o Senhor abrirá as portas. Olha o verso 1 do capítulo 6 de Josué. Agora vamos ler o texto todo e vamos de fato receber a mensagem. Josué 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente... O que é que diz na sua Bíblia? Fechada, trancada, protegida, não tem como entrar. É um muro de 9 metros, com 1,80, mais 4 metros de vão, e mais um muro de 9 metros e de 3,60. Ninguém passa essa fortaleza. Verso 2. Disse o Senhor a Josué: eu entreguei Jericó na sua mão. Pode ir para frente, pode ir avante, pode ir adiante, que quem vai garantir a vitória não é você, nem o seu exército, nem as suas armas, mas eu entregarei em tuas mãos. Se é promessa de Deus, se é vontade de Deus, não tem muro que fica de pé. Não há, como diz aquela música, né? Acho aquela música legal, né? Não há muralhas, né? Nem portas que se fecham diante da tua voz. Não há ferrolho. A melodia legal, a letra esqueci.
Então, é isso, é verdade. É verdade. Se for da vontade de Deus, ainda que sejam 2 muros, ainda que seja 10 metros de largura, o Senhor bota tudo no chão para que o seu nome seja glorificado. Agora, se é da vontade do homem, pode ser uma porta de isopor. Antes de chegar nela, você morre fulminado, porque não é da vontade de Deus. De maneira que aquilo que é muito fácil pode se tornar impossível. E aquilo que é impossível pode se tornar muito fácil. Depende da vontade de Deus. Portanto, não se preocupe com a dificuldade das coisas, mas com a vontade de Deus. Porque se for da vontade dele, será entregue nas nossas mãos. Aleluia! Em segundo lugar, eu quero te dizer que nós podemos avançar e precisamos avançar, porque Deus nos dará a vitória. Do verso 3 até o verso 16, diz Josué para o povo: vocês, todos os homens de guerra, vão rodear a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. Deus tem um negócio com o número 7, eu já te falei, não sei o que é. Deus gosta, pronto, problema dele. E aí o Senhor fala, através de Josué: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Vamos aprender hebraico? Ninguém quer aprender, Magela. Esse é o meu dilema. Oh, Jesus. Vamos aprender hebraico? Então repete comigo. Shofar, Jeren, Yobel. Shofar, Jeren, Yobel. É isso que está aí no texto. Trombeta de chifre de carneiro. Shofar, trombeta. Jeren, chifre. Yobel, carneiro. Portanto, você quer tirar uma onda com Miqueias, com a Ilka? Entendeu? Chega para eles e fala assim: e aí, Miqueias e Yobel? Aí ele vai: que é isso? Não, Yobel é carneiro em hebraico. Entendeu? Aí você tira uma onda, que você aprendeu alguma coisa nessa igreja, pelo menos. Shofar, Jeren, Yobel. Sabe quando que Deus ensinou isso aqui para o povo? Está lá no livro de Levítico. Na época do jubileu. Após 50 anos, 7 semanas de anos, 49. O ano 50 é o ano jubileu, é o ano de fazer a festa. Aí o Senhor fala: vocês vão pegar um shofar, Jeren, Yobel, e vão soprar até acabar o fôlego, para fazer festa. Portanto, essa trombeta do chifre do carneiro era usada pelo povo até aquele momento para celebrar, para fazer festa, para comemorar um feito memorável. Olha o que é que o Senhor está mostrando aqui para esse povo. Eles estão diante do muro. Eles não têm condição de derrubar o muro com arma. Eles não têm ponto .40, ponto .50, fuzil, bomba, dinamite. Não tem. Eles têm a tiradeira, um pedacinho de couro com uma pedra. Vai fazer o quê? Com a tiradeira, com funda e pedra? Pequenas espadas, pequenas ferramentas de ferro, de bronze, coisa... E aí diante daquele murão todo, aí Deus fala: então agora vamos pegar a ferramenta que vai derrubar o muro. Aí o povo, né? Vai vir aí um martelão de 200 toneladas que Deus vai mandar do céu e vai derrubar. Ou então o Senhor vai, né, botar um martelo na mão de cada um, ou nós vamos entrar para dentro desse muro quebrando, e Deus fala: atenção, peguem as ferramentas para derrubar o muro. Martelo, né? Alguma coisa assim. Aí Deus fala: peguem a trombeta do chifre do carneiro. Eu fico imaginando a cabeça do povo olhando para o Josué e falando: tá de brincadeira, né?
o Senhor mandou pegar o shofar Jerem Obel. Josué, shofar Jerem Obel, a gente só usa para celebrar. Depois que a gente derrubar o muro, depois que a gente conquistar a cidade, depois que Deus fizer o milagre, aí a gente pega a trombeta e celebra a vitória. Aí eu penso que Deus está falando assim: se você não conseguir celebrar a vitória antes, não é digno de viver a vitória. Pega a ferramenta de adoração e de celebração. Canta louvor. Pode soprar o chifre aí do carneiro. Todo dia vai lá e roda a cidade. E faz festa. Mas, Senhor, a gente ainda não tem a vitória. Pode celebrar, porque quem prometeu foi eu, então a vitória é garantida. Portanto, avante, igreja, Deus abrirá as portas. Avante, igreja, adorando e celebrando, porque Ele nos dará a vitória. Ele já prometeu que em Cristo somos mais que vencedores. O diabo já está derrotado e a vitória já foi entregue nas mãos do Filho do Homem, aquele que tem as chaves e a entregou à igreja e nos deu autoridade para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões. A vitória é nossa, meus irmãos. Adore e celebre, porque somos mais que vencedores. Avante, igreja, porque Deus vai preservar os que creem. Os que creem serão sempre preservados, serão sempre o remanescente justo de Deus, aqueles que creem na promessa, aqueles que avançam, crendo que Deus vai abrir a porta, aqueles que vão adiante, crendo que Deus dará a vitória, aqueles que creem e perseveram em suas crenças, são preservados por Deus. Uma frase bonita para você postar talvez seja essa: aquele que perseverar, o Senhor preservará. O verso de número 17, confere comigo. Diz que a cidade será condenada, destruída. A cidade e tudo que tem ali na cidade. Somente será preservado uma mulher e os que estiverem com ela. Raabe, a prostituta que morava em cima do muro, que quando os espias hebreus de Israel foram para espiar Jericó, ela acolheu os espias na casa dela. Leia a história, você conhece. Lá quando Josué e Caleb, junto com mais 10 representantes, um de cada tribo de Israel, eles vão para espiar a terra, eles chegam lá no muro, né? Rapaz, que muro grande, que povo grande, que tudo grande, e nós parecemos gafanhoto perto deles, eles vão destruir a gente, vai esmagar a gente. Aí eles estão lá com medo, espiando, olhando a terra, e com medo, se eles fossem descobertos, eles seriam mortos, precisavam de um lugarzinho para esconder. Eles conseguem pelas encostas dos muros, pelos buracos, pelas vielas, porque sempre tem uns macetes. Eles vão e chegam em cima do muro, para olhar aquele tamanho de cidade, e em cima do muro eles estão desprotegidos. Então uma mulher prostituta. Vocês são de onde? Nós viemos do Egito. E estão indo para onde? Estamos vindo para cá. Vocês são doidos? Somos. Então por que vocês estão fazendo isso? Porque o nosso Deus prometeu para o nosso tataravô que isso tudo aqui seria nosso. Então a gente veio para pegar o que é nosso. Vocês são doidos? Somos. Já viu o tamanho desse exército? Já. Já viu o tamanho desses muros? Já. Já viu o tamanho dessas armas? Já. E ainda assim vocês querem vir para tomar posse disso aqui? Sim. Vocês são doidos? Somos. Porque quem crer
será preservado. E a Raabe, uma mulher ímpia, cananeia, prostituta de Jericó, olha só. Essa mulher crê no Deus de Israel. Ela guarda os caras dentro da casa dela e fala: eu vou proteger vocês. Na hora que vocês tiverem a vitória, não esquece de mim não, hein? Isso é fé ou então não sei ler a Bíblia direito? Os caras disseram: o nosso Deus falou que vai dar tudo isso para nós, porque ele prometeu para o tataravô nosso. Eles eram gafanhotos, o povo era enorme, não tinha chance alguma. A mulher fala: entra aqui em casa, ó, quando você estiver a vitória, lembra de mim. O que ela está fazendo? Ela está crendo na vitória. E o curioso é que os espias voltam, chegam lá diante dos anciãos, Moisés reúne o povo, né? E aí, a gente vai partir para dentro de Jericó ou não vai? Vamos votar. Às vezes a democracia arrebenta nós. Vamos votar. Quem quer invadir, quem não quer invadir. Aí 1, 2, 3, 10 votaram não. Não damos conta de tomar posse daquele negócio. Eles são muito fortes, o muro é muito grande, muito alto, e eles são muito poderosos, nós vamos lá para morrer? Não vamos não. 10 votaram não. 2, Josué e Caleb, votaram sim. Mas Deus prometeu, então vamos que a vitória é nossa. Não, vocês perderam na votação. Vamos morrer no deserto. Engraçado que todo mundo que votou contrário morreu. Só os 2 que votaram favorável viveu. Porque quem perseverar, Deus preservará. Ô gente, a Bíblia é linda demais, fala a verdade. O que é isso? Avante, igreja! A porta vai ser aberta por Deus. A vitória vai ser dada por Deus. Persevere no que você crê, porque o Senhor preservará os que creem. Então, o que é que a gente faz? Se Deus abre as portas, se Deus dá a vitória e Deus nos preserva, o que é que a gente faz? A gente avança. Mas não avança de qualquer jeito. Avança, em primeiro lugar, com santidade. Verso 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Ou seja, o que é de Jericó, destrói, não se mistura com isso, porque isso vai corromper vocês. Então nós vamos avançar, mas vamos avançar sem se corromper, com santidade. Vamos avançar, em segundo lugar, com consagração, nos entregando totalmente a Deus. Verso 19 diz: porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Consagrar ao Senhor o que tem valor, o que não presta, larga para lá. Corrupção. Então a gente avança com santidade, a gente avança com consagração e a gente avança com evangelismo. A gente avança falando, a gente avança gritando para ter a vitória. Olha o verso 20. O que é que o povo fez? Gritou. Claro que aqui eles gritaram porque Deus mandou para que os muros fossem derrubados. Como é que eu vou aplicar isso aqui para a minha vida hoje? Como é que eu grito para ver os muros sendo derrubados? Eu prego o evangelho, a tempo e fora de tempo, com o som da minha voz, falando das maravilhas de Deus, e eu creio que na hora certa as muralhas cairão. E em último lugar, nós avançamos com santidade, consagração, evangelismo e com a vitória garantida. O verso 21 diz que tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, meninos e velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Todo mundo morreu e tudo que eles tinham ficou para Israel como despojos de guerra. Sabe como é que eu entendo isso aqui?
A igreja que avança, crendo que Deus abrirá as portas, dará a vitória e nos preservará pela nossa fé, avança com santidade, consagração e evangelismo, e aí então ela começa a tomar posse de todos os que são inimigos. Isso aqui, queridos, é o crescimento da igreja. Você não consegue perceber, não? Vamos ganhar aquela família, vamos ganhar aquela pessoa, vamos trazê-lo para a luz. Espiritualmente, nós estamos nessa mesma batalha. Os muros estão erguidos, eles estão fortificados, fortemente, rigorosamente fechados. O coração está duro como um muro. Não adianta falar, pastor, não adianta convidar, não adianta fazer nada. Esse povo é duro, esse povo é fechado, esse povo é difícil. Meu irmão, Deus abrirá as portas, Deus dará a vitória, Deus preservará, porque nós cremos. Nós vamos com santidade, com consagração e com evangelismo, e o Senhor vai fazer os muros cair, e nós vamos tomar tudo que é do inimigo, ou seja, as pessoas aqui no texto foram mortos. Para nós, o que é que significa? Sairão do império das trevas e passarão para o reino do Filho do seu amor. Nós vamos conquistar a cidade. Não é nada físico, não é nada financeiro, não é nada literal, é uma aplicação espiritual. A igreja avança, como Israel avançou e conquistou a terra prometida. A igreja espiritualmente vai conquistando, porque o Senhor prometeu que os campos estão prontos para a colheita. O que falta é ceifeiros. Avante, igreja. Avante, igreja. Creia que o Senhor abrirá as portas para nós. Creia que o Senhor nos dará a vitória. Creia, porque assim você será preservado. E avance com santidade, consagração e evangelismo. E tudo que o Senhor tem preparado para nós será nosso para a glória do Deus eterno. Amém. Deus te abençoe.